Shalom, povo de Deus! Tudo bem? Graças a Deus, estamos juntos aí mais uma vez aqui no Pastoreio. Isso é bênção de Deus. Cada vez mais a gente tem desfrutado dessa presença santa de Deus e tem sido muito edificante a gente poder compartilhar a palavra, caminhar juntos. Vamos orar para a gente começar agora, depois a gente louvar o nosso Deus. Oremos. Meu Deus, a gente quer te dedicar, Pai, tudo que nós somos, Pai, tudo que nós temos. A gente quer levar, Pai, as nossas vozes, o nosso coração a Ti, meu Deus. Te buscando, Pai, em espírito e em verdade e querendo Te adorar verdadeiramente, meu Deus. Que o Senhor seja conosco, Pai, durante todo esse tempo aqui de pastoreio, nos acompanhando, nos ensinando, Deus, e recebendo a nossa adoração e acolhendo a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Vamos adorar o nosso Deus maravilhoso? Bom demais. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, fio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti, em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para
para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Pessoal, povo de Deus, hoje o texto da gente está no segundo livro de Samuel, capítulo 19. E antes da gente entrar pelo texto, nós precisamos de uma contextualização para a gente saber
né? O que é que está acontecendo aqui? Se você vem acompanhando aqui o pastoreio ou mesmo a leitura da palavra, você conhece bem. Acontece que Davi estava sendo perseguido pelo seu filho, Absalão. Ele tenta levantar assim, uma revolta, uma insurreição contra Davi, tenta usurpar o trono de Davi. No entanto, Davi manda prender Absalão, seu filho, enquanto o próprio Davi foge de Jerusalém. Ele vai embora, junto com ele muitos aliados de Davi, muitos nobres, muita gente que caminhava com Davi de perto e que seriam também nitidamente por Davi, fosse qualquer circunstância fosse. Então, eles saem com Davi de Jerusalém, né? Se refugiam todos juntos e saem como se Davi ainda estivesse sendo perseguido por Saul, né? Mas todos saem. E acontece que Absalão ele é morto, né? Davi entra numa grande crise por conta do luto, uma vez que o sofrimento da perda de um filho é algo que a gente não tem nem como dar nome, né? Se nós perdemos os pais, somos órfãos. Se perdemos cônjuges, somos viúvos, viúvas. Mas não tem como dizer ou nominar aquele que perde filho, não é? Não tem como se dizer o que tipo de pessoa se torna. No entanto, a gente vai ver no texto da gente hoje que Davi, ao invés de se tornar alguém amargo, pelo contrário, ele vive aquilo que em teologia a gente chama de ser um tipo de Cristo. Quando o rei retorna, quando o rei volta pela segunda vez até então para o seu trono em Jerusalém e de novo ele passa a reinar, o que é que acontece? Aqui é como se fosse uma maquete, né, daquilo que vai acontecer quando Jesus voltar. Então é preciso que a gente olhe para o texto, observando esse retorno de Davi como se fosse esse tipo de Cristo, né? Como o nosso Jesus ele age redentivamente, né? Para organizar o seu povo, tá certo? E salvar o seu povo. Então vamos à leitura do texto e a gente vai compreender isso melhor. São 3 encontros que Davi tem, né? Com 3 pessoas que têm contextos espirituais diferentes, né? Contextos físicos, contextos familiares diferentes. Então a gente vai entender isso melhor e vai ver como é que Deus age, né, na vida dessas pessoas e logo como é que a gente aplica isso a nós, a cada um de nós. Diz assim o texto: disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e de tuas filhas e a vida de tuas mulheres e das tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Joabe ele ficou revoltado e agora ele levanta para Davi uma espécie de contradição. Ele está dizendo assim: o rei parece que está se contradizendo, porque parece que aquele que odiava o Senhor ama, e aqueles que amam o Senhor odeia. O povo voltou para a cidade, todo escondido. A Bíblia usa essa expressão bem peculiar, as furtadelas, né, se escondendo, porque de repente temia até uma vingança do Senhor, porque em vez de se alegrar, o Senhor se entristeceu. Afinal de contas, foi morto o maior inimigo interno do Senhor, e o Senhor agora está assim. No entanto, aqui está exatamente um prenúncio, assim, daquilo que Davi ele mostra como esse tipo de Cristo. Ele ama o pecador, né?
E o filho dele, ele amava. E não só ele ama o pecador, o filho dele, mas a gente vai ver que isso é extensivo a outros também, né? Levanta-te agora e sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Parece que ele tinha vencido o luto e agora ele se senta novamente para governar. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? O povo levanta aqui um clamor, um preito aqui, dizendo assim: olha, a gente quer o rei da gente de volta, né? A gente se enganou, ungindo Absalão, mas Absalão morreu, né? O que é que está acontecendo que o nosso rei não volta? Então o rei Davi mandou a dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falar aos anciãos de Judá. Porque serias vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, serias os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: volta ao rei, tu e todos os teus servos. O povo disse assim: Davi, que bom que você está de volta, que bom que você não está cheio de ódio no seu coração, que bom que você identifica esse povo como sendo uma parte sua. A gente quer que o Senhor governe. Então, era como se fosse esse retorno de Jesus para congregar o povo dele. Entende isso? Então Davi, ele estava de novo, não dizendo assim: estou irado contra vocês pelo que vocês fizeram, mas eu olho agora com vocês com um olhar de misericórdia e de bondade, e eu entendo vocês como sendo uma parte minha, todos vocês. E aí o povo se rende por amor a Davi. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. O povo criou uma espécie de escolta, né, de marcha triunfante, onde Davi ele seria trazido de volta para governar. Uma grande comitiva foi montada. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão. Eu preciso parar aqui para contextualizar quem foi Simei. Lembra que quando Absalão ele levantou a revolta contra Davi, um homem chamado Simei foi afrontar Davi, jogando pedras, enquanto Davi fugia, lançando impropérios, afrontas, escárnio, dos mais terríveis, dizendo que, de fato, Davi ele tinha que morrer, dizendo que Absalão deveria governar. Então, Davi agora estava diante do traidor. Davi estava diante do homem que queria a morte dele. Esse Simei, agora, quando sabe que Davi está voltando, ele está tomado pela culpa do pecado. Esse Simei, ele está tomado pelo medo do rei irado. E Davi tinha todos os motivos agora para lançar uma grande vingança
contra Simei. Simei, ele se apressa na frente de toda a comitiva. Simei sabe que pecou, ele tem plena consciência do erro que ele cometeu. Ele sabe que ele está agora na mão do rei. Ele sabe que ele apostou no cavalo errado. E agora é hora dele dar o braço a torcer. Agora é hora dele clamar por misericórdia, dele confessar pecado e dele pedir a Davi que olhe para ele com brandura. E diz assim, versículo 19, não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso, sou o primeiro que, de toda a casa de José, desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse, não morreria, pois, Simei, por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor. Pronto. A morte de Simei, ela está justificada, né? Em qualquer outro lugar, isso seria, inclusive, uma grande lição para todo o povo. Olha só o que acontece quando alguém se levanta contra o rei. Isso daqui, meus irmãos, é muito a cultura desse mundo, que não tolera nenhum tipo de pecado ou fracasso. No entanto, a resposta de Davi, versículo 22. Porém, Davi disse, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei, não morrerás. Eu lhe juro, Davi perdoou. Davi teve a grandeza de perdoar. Um homem enlutado, que poderia estar de coração amargurado pela perda do filho, ele, pelo contrário, olha para o seu inimigo e diz assim, eu perdoo você. Logo, esse homem, esse Simei, que deu inclusive a Absalão, assim, todo o impulso, o motivo. Simei não era qualquer um. Simei ocupava a liderança, não é? Então, ele tinha grande responsabilidade, no entanto, Davi perdoa Simei. Olha, meu irmão, talvez essa seja a sua situação. Você pecou e sabe que pecou. E agora você está diante de Deus com o coração carregado de culpa. O que é que cabe a nós fazer na presença do nosso rei? Tentar justificar o nosso pecado? De alguma forma, trazer algum valor para indenizar o nosso Deus pelo nosso pecado? O que é que restituiria a vida do filho dele? Jesus. Absolutamente nada nós poderíamos fazer, a não ser aguardar pela misericórdia dele. E é isso que nós alcançamos no nosso Deus. Você entende agora porque Davi aqui é um tipo de Cristo? Porque mais uma vez ele retorna ao seu trono e quando ele volta ao seu trono, ele olha para o seu povo com misericórdia. O nosso Deus, ele é extremamente pródigo com relação à sua graça, meus irmãos. Ele olha para a gente com um olhar perdoador. Ele não olha para a gente segundo aquilo que a gente merece, mas segundo a bondade dele. E isso daí é que é maravilhoso no nosso Deus. Estivera qualquer um de nós no lugar de Davi e muito provavelmente hoje não teríamos nem história de quem foi Simei. No entanto, Simei ele entra para o rol daqueles que foram resgatados, redimidos, restituídos. Mas a coisa toda não para aí. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até ao dia em que voltou em paz. Lembra quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Saul. Esse filho de Saul, ele sofreu um acidente aos 5 anos de idade e ele não podia andar, né? E Davi foi procurar, foi saber através dos servos se quem era o filho de Saul, se tinha algum descendente de Saul, e aí foi falado de Mefibosete, era uma figura obscura, né? Que morava num lugar assim, inexpressivo, e aí, um lugar de escassez, e aí acontece
que o Mefibosete, ele ficou com muito medo da primeira vez que Davi foi procurar ele, porque ele era filho de Saul, filho do maior inimigo de Davi, e ele pensou assim, agora é meu fim. Só que Davi, ele assume Mefibosete, porque ele tinha ele não era exatamente filho de Saul, mas era filho de Jonatas, né? Mas ele pensava assim, agora eu vou me dar mal, né? Então, sendo ele descendente de Saul. Então, ele pensou isso, mas Davi vai e assume o Mefibosete. Mefibosete, ele passa a ter acesso direto a Davi. E acontece que, quando Davi ele foi fugir, ele pensou que Mefibosete ia acompanhar ele, né? E Davi, nesse processo de fuga, encontrou com aquele servo dele. Me escapa o nome do servo agora, mas daqui a pouco a gente vai ler, está aqui no texto da gente. Mas Davi encontra ele no caminho, o servo que era responsável pelo Mefibosete, porque ele não podia andar. E o servo diz assim, olha Davi, veja só, porque Davi pergunta a ele, onde é que está Mefibosete? Eu pensei que ele ia fugir comigo. E ele diz assim, olha, veja só, eu que sou seu amigo, preparei aqui mantimentos nesses jumentos para o senhor, mas Mefibosete disse que não vai não. E aí Davi, ele disse assim, é mesmo? Naquele momento Davi diz, então tudo que Mefibosete tem vai passar para o seu nome, vai ser seu, a partir de agora. E aí, agora, Davi vai se encontrar com Mefibosete. E a gente vai ver que a coisa não é bem assim. Isso pra gente já vale com uma grande lição. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente escuta uma história. Toda história tem dois lados, duas versões, não é? E agora, Mefibosete, ele vai explicar para Davi. Tendo ele, no caso Mefibosete, chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse, por que não fostes comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Porque eu, teu servo, dizia, albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer, porque a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei. Meu senhor, contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei, por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba, era o nome do servo, as terras. Disse Mefibosete ao rei, fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei meu senhor em paz à sua casa. Então aqui estava um homem chamado Mefibosete, que passou por uma grande injustiça. Ele foi falsamente acusado. E aí serve muito para a gente. Quando a gente é falsamente acusado, a gente vive num mundo de injustiça e as coisas realmente não parecem fazer sentido ou se encaixar porque a gente fez tudo certo e a gente foi enganado. Como é que o nosso Deus faz? O nosso Cristo faz? Aí acontece isso, Davi encontra com Mefibosete explica a situação, diz que Ziba o enganou, então Davi diz assim, então vamos corrigir isso. Então fica uma parte para você e uma parte para Ziba. Só que Mefibosete, ele diz assim, olha, eu sei que eu não tenho dignidade nenhuma. Primeiro de tudo, não era nem para eu possuir alguma coisa. Ele faz uma declaração de falência pessoal, uma falência moral. Ele sabe que ele não merecia. E aí ele diz assim, eu sei que eu não mereço, mas o Senhor é muito bom comigo. Aí agora, Davi, ele diz assim, mas você vai receber metade. Aí ele diz assim, o que eu preciso eu já tenho, que é meu rei. Então, os filhos de Deus, eles se sentem justificados não é quando as coisas desse mundo funcionam como deveriam funcionar. É quando o rei ocupa o trono. É quando o rei ocupa o lugar devido no coração daquele servo. Então ele sabe o que esperar desse mundo, mas ele também sabe o que esperar do seu Deus, do seu Cristo. Ele sabe que aquilo que enche o coração dele não está nas coisas do mundo, mas está
em saber que Deus, que o nosso Cristo, ele é soberano e que ele governa e que ele vai ajustar toda a nossa vida. A gente sabe que a gente não merece nada e que tudo que a gente tem é dádiva. Então tudo que Deus dá é suficiente para o nosso contentamento. Você entende esse Davi como sendo essa figura de Cristo e como isso satisfaz a gente nesse mundo de tanta injustiça que a gente vive? Porque o Mefibosete, ele era inocente de pecado, mas ele fora vítima do pecado de um outro homem. Quando isso acontece, o que é que o nosso Deus faz? Ele faz isso. Ele mostra a si, e isso é suficiente para a gente se consolar e se sentir pleno na presença dele. Por último, Davi vai encontrar um homem chamado Barzilai, né? Um senhor de idade já. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Maanaim, porque era homem muito rico. Quando Davi fugiu, esse Barzilai, ele sustentou toda a comitiva do rei. Ele abrigou todo mundo. Ele era um homem muito rico e ele disse assim, eu quero que o rei fique aqui. E assim, ele estava se expondo, né, ao que Absalão ele quisesse fazer. Mas ele pagou o preço, ele foi fiel ao rei. Na volta de Jesus, Jesus vai olhar isso, não é? Disse o rei a Barzilai, vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei, quantos serão ainda os dias dos anos de minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda mais pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão? Porque há de me retribuir o rei com tal recompensa? Aqui ele está dizendo assim, olha, o meu corpo está cansado, eu não aguento mais, né? Uma viagem dessa, eu não sinto mais gosto da comida, eu não consigo mais ouvir direito. Então, o teu servo está no fim da jornada dele. Olha só, meus irmãos, ele sabia, ele tinha consciência da brevidade dos seus dias. No entanto, esse homem, em vez de esbanjar assim, uma amargura no coração, um saudosismo, um medo da morte. Pelo contrário, ele está sereno na presença do Cristo dele, ele está sereno na presença de Davi, dizendo assim, eu vivi e eu estou muito bem onde eu estou respirando aqui contentamento. As pessoas que são fiéis a Deus e que vivem com Deus, elas vivem assim, elas sim pagam o preço por serem fiéis a Deus. No entanto, elas nem se ressentem e muito menos cobram nada por isso. Elas não olham para Deus como se elas tivessem direito a alguma coisa e dizem assim, mas agora o Senhor tem que me pagar, né? Agora eu mereço um prêmio. Pelo contrário, são pessoas contentes aonde elas estão, entendendo a vida como uma dádiva e dizendo assim, eu nada mereço e aqui onde o Senhor me colocou, aqui eu posso repousar, não é? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei, Quimã passará comigo e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para a sua casa. Gente de Deus tem muito prazer em abençoar o outro. Barzilai olha para Quimã, um servo dele, e diz assim, olha só, Quimã, leve ele com o senhor, ele vai ser bênção, né? E agora Quimã, ele foi profundamente abençoado, porque agora ele vai assistir diante de Davi em Jerusalém. Gente de Deus, contente em Deus, ele fica feliz em distribuir bênçãos, dádivas, não é?
Para a gente finalizar e fechar o texto da gente de hoje, diz assim: havendo, pois, todo o povo passado o Jordão e passado também o rei, este beijou a Basilai, o abençoou e ele voltou para a sua casa. Dali passou o rei a Gilgal e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. E eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá, os homens de Israel: porque o rei é nosso parente. Por que, pois, vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel, os homens de Judá, e disseram: 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros. Por que, pois, fizeste pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que as palavras dos homens de Israel. Ali houve assim um momento de tratar coração, sabe? Deles dizerem assim: todo mundo queria o retorno de Davi agora, todo mundo quis se recompor com o rei ali. E essa história termina com o rei voltando ao trono e a gente entendendo melhor como é que é esse retorno de Jesus e o que é que ele faz com o povo dele. Ele perdoa, ele justifica e ele abençoa. O nosso Deus, ele faz assim. Queira Deus que a gente seja encontrado fiel, porque um dia todos nós vamos nos encontrar com esse rei. Todos nós já temos um encontro marcado. Aquele dia, Deus ele vai olhar para você, meu irmão. O que é que será que ele vai dizer? Não é? Nossa certeza é que o nosso Deus ele é gracioso. Nossa certeza é que ele é misericordioso para perdoar pecados. Nossa certeza é que ele vai justificar finalmente toda a nossa existência, a nossa vida. E ele vai nos abençoar segundo a sua graça. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Deus, por esse tempo de pastoreio que tem sido tão abençoador e te pedimos que o Senhor derrame cada vez mais graça sobre nós, nos conduzindo na tua palavra, fazendo a gente conhecer cada vez mais a ti, fazendo a gente entender cada vez mais como é o teu proceder, como é a tua pessoa, meu Deus. Muito obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus continue te abençoando, abençoando você e toda a sua família. Deus te abençoe muito. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me dou.
O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.